living energy, living being, spark Eu, a energia viva, of life. o ser vivo, a energia reluzente, o ponto de luz In my awareness, na minha consciousness that I am a soul, percepção da consciência de ser uma alma, I sit on this lotus throne eu me sento in the center of forehead. no trono de lótus, no centro da testa. Then I look at my own body. Então olho para meu próprio corpo como parte da natureza. I soul play my part using the nature elements in the form Eu, of a alma, desempenho meu papel com a natureza, pure thoughts and understanding. com este corpo e com meus pensamentos puros, entendimento puro, My loveful thoughts com meus pensamentos amorosos appreciation for body. e pensamentos de apreciação para o corpo. I feel the body also. Eu também preencho o corpo com vibrações de apreciação e de harmonia. Without body, I cannot play my part. Sem o corpo, não consigo desempenhar meu papel. Então olho para o corpo As a chariot for the soul. como uma carruagem para a alma, As a costume for me to play my part. como uma veste para que eu desempenhe meu papel. Very clean and pure. Mantenho o corpo muito limpo e puro, So that the soul point of light, I de modo que a alma, be also o ponto de luz, como um ser as divino, residing in the temple. estou residindo no templo. Keep it in good condition. Mantenho em boa condição, Because for Karma Yoga, porque para o Karma Yoga, for journey of life, para a jornada da vida, also is like vehicle. ele também é como um veículo. So being free from attachment, Ao estar livre de apego, but still seeing the need, estando livre de apego e ainda assim vendo a necessidade, eu crio a consciência correta in a harmonious relationship with the body. e um relacionamento harmonioso com o corpo. Each thought has vibration Cada pensamento and tem those sua vibração also in the body. e essas vibrações também entram no corpo, nos elementos, na natureza. And then my vibrations also help E aí minhas vibrações também ajudam os elementos de forma ilimitada a também serem puros. provides Os elementos dão sustento ao corpo. the food, the water, the A air, comida, a água, o ar, all the elements support. todos os elementos dão apoio ao corpo. So I create this beautiful relationship
Deste I modo, crio este bonito relacionamento form of the body. de eu, a alma e o corpo, esses elementos So there is na no forma de corpo, de modo que não há apego, respect for the body. mas sim respeito pelo corpo. I take care of it, keep it very clean and Eu cuido dele, mantenho muito limpo e preenchido com vibrações, harmony between de the soul modo and the body. que haja harmonia entre a alma e o corpo. So I take drishti from Baba. Recebo o drishti de Baba And learn how Baba e aprendo uses the body of Brahma. como Shiv Baba usa o corpo de Brahma And also how Ved Bapdada uses the body. e também como Bapdada Vyakti usa o corpo de Dadi Gulzar, Where they both have harmony. onde os dois têm harmonia quando há quietude da alma, quietude do corpo. So through drishti, Pelo drishti, we take that understanding from Baba. recebemos esse entendimento de Baba. The Om Shanti. I'm sure you all are well. Tenho certeza que todos vocês estão bem. Importance of 7 days. A grande importância de 7 dias. Completing 7 days practice. Então, estamos completando 7 dias da prática da consciência de alma. 100% soul. Não é que a gente tenha se tornado 100% consciente da alma em 7 dias, mas pelo menos praticamos e sabemos que no futuro também, sem nenhum programa, só conosco individualmente, eu posso fazer um grande programa como esse e praticar a consciência de alma. Pelo menos eu fiquei muito contente de ser capaz de fazer isso em 7 dias, cada qualidade inata da alma, de modo que houve mais experiência do ser. E também, quando o Baba diz em um segundo, seja a imagem seja a forma da imagem imortal e sei que posso fazer. Então, sinto que vocês também estão muito felizes com o progresso, também felizes disso ser muito simples, gota a gota, mas uma boa prática de estarmos nessa percepção do meu eu eterno. Então, foi uma linda prática. Agora vamos começar outra semana de prática, na qual Baba está falando sobre relacionamentos com meu próprio corpo. Existem relacionamentos do corpo que acho que nós vamos, então, falar depois disso, quando Baba falou sobre esteja além de todos os relacionamentos físicos ou relacionamentos do corpo. Mas isso tem a ver com o meu próprio corpo. Vocês verão que sempre que nos encontramos, o primeiro contato, ou toda vez que a gente se contata, a primeira ação do corpo é partilhar o drishti, olhar
para o meu próprio corpo e olhar para outra pessoa, o da outra pessoa. O drishti é o primeiro contato. E, de fato, se isso for feito na consciência de alma, tem um impacto poderoso. Na Yagya, havia uma época em Madhubã, qualquer lugar que a gente ia, primeiro a gente ficava em pé, assim que eu encontrava alguém, ou a gente compartilhava o drishti da consciência de alma. Então, dizíamos Om Shanti. Hoje em dia a gente não faz mais isso, mas às vezes um pouquinho, mas não o tempo todo. Naquela época era assim que a gente se encontrava. Agora, o corpo é muito necessário, não é? Eu estou usando o corpo por 24 horas, não é mesmo? Para fazer ações, para descansar, para tudo eu uso o corpo. Então, o corpo é essencial e vemos que a alma, de fato, quando ela não está na consciência de alma, tem um apego muito profundo com o corpo. Qualquer coisinha que aconteça com o corpo afeta a alma. E às vezes, em tantas horas são gastas só de cuidar do corpo. Cozinhar para o corpo, manter o quarto limpo para o corpo. Às vezes é até um pouquinho extra. Algumas pessoas gastam muito tempo cuidando de seu corpo. Mas, de fato, eu preciso cuidar do corpo, mas também ver que não estou sendo levado para essa questão de cuidar do corpo. Então, muito tempo de ficar pensando alguma coisa, o que vou comer, etc. Outros têm o hábito de ficar comendo o tempo todo. Isso também é falta de alguma disciplina, porque na Yagya há hora para tudo. Mas como eu tenho um relacionamento harmonioso com o corpo? Como eu cuidar do corpo? Claro, hoje em dia dizemos que ele é um instrumento para Baba. Eu sou instrumento para Baba, e se eu estou fazendo o serviço é pelo corpo. O corpo pode ser visto como uma carruagem. O Shiva Baba diz, para falar eu preciso da carruagem. E quando eu entro na carruagem, eu não pego nada, não aceito nada, eu só uso os olhos para dar drishti e a boca para falar. Muitas vezes o Baba diz, eu não aceito guirlandas. Ele não aceitaria nada desse mundo da Idade de Ferro. E então, quando Shiv Baba ou Bapdada vêm em Dadguzar, eles estão usando o corpo, mas com um sentimento muito, muito bonito, espiritual, de calma. Há um sentimento de pureza no corpo. Então, eu posso olhar para o meu corpo também como uma carruagem. Eu posso olhar para o corpo e mantê-lo muito, muito limpo. Porque a alma, sendo divina, fica no corpo, então o corpo é como um templo. Mas também é uma casa, não é? O corpo precisa de uma grande casa, mas a alma precisa de uma casa pequena. Às vezes o Baba diz que vocês são um hóspede, vocês são um hóspede no corpo. Então há esse
essa conexão profunda com os elementos e o corpo faz parte dos elementos. E sabemos que há uma profunda conexão dos sanskars com o corpo. Então, viver no corpo, na consciência de alma, nos ajudará como Brahma Baba, até o último momento, suas habilidades e seus órgãos físicos permaneceram muito, muito saudáveis. Quando estou na consciência de alma, usando o corpo da Murli da manhã de hoje, em hindi a palavra swast, e Baba diz que swa é eu, stit é meu estágio. Se há paz, amor, meu estágio é estável, aquilo definitivamente ajuda o corpo a permanecer em harmonia, mas se há muito tumulto, perturbação, apego, irritação, seja o que for, isso também afeta o corpo. Baba disse que, mesmo que haja doença, você pode se libertar daquilo não sentindo a dor dele, porque uma coisa é a doença e outra é o medo. O que acontecerá? Isso pode acontecer, aquilo pode acontecer, tantos pensamentos. Mas eu sou o master do corpo, eu tenho de cuidar do corpo. Todos os princípios básicos não são apenas para a alma, vivendo uma vida pura, mas também para o corpo. Corpo, alma e o corpo. Como então criar essa harmonia com o meu corpo, em que eu cuido dele, mas sem apego? Lembrar-se que Baba dá o exemplo da cobra. Quando a pele fica velha, outra emerge e a cobra é capaz de sair daquela pele velha muito naturalmente. Mas aqui, claro, por causa do apego aos corpos e tudo, a gente precisa daquele corpo. Então, o que eles fazem com o corpo até o fim? Havia uma irmã, a primeira estudante de Harmony House, ela era judia. E ela dizia que ela não comia. A gente ficava mandando essa, talvez você goste disso, goste daquilo, diferentes comidas. Ela decidiu não tomar não fazer o tratamento recomendado. E ela usava roupa branca o dia todo. Sempre que a gente ia vê-la, ela era como um anjo. Ela não aceitava nada. Ela dizia, não posso pegar isso, eu não tenho fome, isso não me apraz. E foi muito bonito como ela deixou o corpo. O entendimento dela sobre o relacionamento da alma com o corpo era tal agora, bênçãos ou herança, como o Baba disse hoje, se usarmos os dois e nos tornarmos masters do corpo, agora temos conhecimento, mas antes do conhecimento fizemos muitas coisas
que não eram boas. so many vices. Tantos vícios. After coming to Baba, Depois de virmos a Baba, we have used body only nós usamos o corpo só para ações elevadas. we follow the principles Seguimos os princípios de pureza que dá força ao corpo. Baba has given us Então, understanding é como Baba agora nos deu entendimento. how without attachment, actually with the time and Como, power of yoga sem apego, de fato, com and practice o of tempo e poder and body life, de yoga e com a prática de and sermos free from the bondage, sem corpo, on the body. a gente deve ser livre do apego ao corpo. Now, even when we look at others, Mesmo we will quando see. olhamos para outros, a primeira coisa que vemos é o corpo. So what should be my vision for Qual my deveria ser minha visão para o meu próprio corpo towards the body e of others? como deveria ser minha visão para o corpo dos outros? Because that's the first action. Esta é a primeira ação. Organ which works is eyes. O primeiro órgão que funciona são os olhos. So practice of soul Então, a consciousness prática da consciência de alma na ação of seeing each other de ver vision aos outros, a visão com relação aos outros, com relação ao meu próprio corpo. very, very thankful, grateful, so that Muito agradecido como ao meu uso corpo e posso fazer serviço ilimitado. because soul cannot play Porque a alma without não pode desempenhar um papel sem o corpo. Então, aqui é uma grande conexão sentida more elements. pela natureza, pelos elementos. So other elements in the form of body, Então, outros elementos na forma do corpo ou elementos na forma desses without elementos, without air, sem water, o sol, sem o ar, a água, o corpo não pode existir. but then Mas have respect eu for também elements. tenho respeito pelos elementos. I don't waste anything Eu, over ou using seja, anything. eu não desperdiço nada, nem uso I don't waste water, nada demais, air, nem a água, nem o ar. keep everything very clean. Mantenho tudo muito limpo. Isso é respeitar os So elementos. what I receive, O que eu recebo, então, when we do elevated e actions to the ao body, fazermos ações elevadas com o corpo, then elements are able to protect us. os elementos são capazes de nos proteger. We provide, Os elementos sempre vão get dal roti, dar a vocês, como o Baba diz, Dal e Roti. that Baba guarantees. Baba garante isso. It's because Porque I'm using the body eu for estou elevated usando actions. o corpo para ações elevadas. Week we will start Então, esta semana começaremos de modo diferente, our own body. mas primeiro com meu próprio corpo. I don't think many of us Eu have não acho que muitos de nós realmente pensou muito nisso, mesmo ouvindo que Baba fala que é uma veste, que é um instrumento, que é um templo, que é uma casa, the guest in her a alma é o hóspede. A gente ouviu tudo isso. but now for whole week Mas agora, pela semana inteira, vamos praticar. practice and just say today I Vamos praticar in e this dizer: vehicle. eu, a alma, neste veículo, ao estar fazendo Karma Yoga, eu, Being alma, o ser santo no templo, o ser sagrado, enquanto, bathing. enquanto se banhando. This is the house. Esta é a casa, o templo, eu tenho de mantê-lo muito limpo. That is why Baba asks É por isso que Baba nos pede: take shower twice tomem banho 2 vezes, for the soul and body both. para a alma e para o corpo, para os dois. Always wear Sempre, very clean sempre clothes. usem roupas muito
muito limpas. So that is where Dadi É aí que Dadi Janki falava que limpeza é muito importante. so it's a very beautiful concept which we É um understand. conceito muito bonito que nós entendemos, mas temos de praticar e ver como podemos cuidar do corpo sem apego a ele. Baba said, even while settling Baba disse, mesmo enquanto acertando contas kármicas, sickness or pain, por algum tipo de meio, como o corpo com dor, mas vocês serão capazes de ser o master e não falarão a respeito what you're going through, because otherwise pelo, sobre o que vocês estão passando, porque isso se tornaria uma conversa e estragaria a atmosfera. Mas na consciência de alma, o máximo possível, tanto quanto possível, usem aquele poder where you can subdue em que você reduce, pode or reduzir feel that pain. e às vezes até mesmo não sentir. So we will take one week the different Então, concepts about pegaremos diferentes conceitos por uma semana do corpo e relacionamentos corpóreos. Om Shanti. Om Shanti. Good evening to all. Boa noite a todos. Estou certo que todos sentem como eu, que toda vez que terminamos esta curta sessão de Sister Mohini, a gente realmente quer pegar alguns minutos para colocar tudo aquilo para dentro e sentir no fundo do coração quão profundos conceitos, mas também práticas tão simples. Então, nós tivemos um bate de 7 dias e o bate continua nos próximos 7 dias. Essa segunda parte da consciência de alma. E eu gostei muito da visão que Sister Mohini nos deu assim, ontem, como ela gostaria de ver todos nós no fim do mês, que todos nós nos tornemos muito proficientes, peritos em sermos capazes de nos estabilizar na forma eterna, muito rapidamente, um segundo, nos tornar, isso se tornar nossa forma natural de ser. Eu especialmente quero fazer isso. Hoje estamos começando a segunda fase, como vocês ouviram, tem a ver com a alma no corpo. Antes era sobre a consciência pura da alma e dos atributos da alma. E agora estamos começando com como nos sentimos ao estarmos conscientes de eu, alma, estou no corpo, especialmente agora que pertencemos a Baba, recebemos tanto conhecimento e podemos usar o corpo de uma forma tão diferente como um instrumento para Deus. E como é isso? Então vamos praticar e termos vários exemplos ou apoios visuais, como mencionamos. Deus é o corpo é a carruagem, eu sou aquele que dirige a carruagem, eu sou uma casa, eu sou aquele que vive na casa, o corpo é um templo, eu sou aquele ídolo, o corpo é uma veste, um veículo, muitos tipos diferentes de consciência ou percepção que podemos trazer em diferentes momentos do dia. Então, vamos continuar com as 5 vezes da consciência. Claro, estou certa que isso está se multiplicando a cada dia que vocês estão criando.
Este conceito é muito bonito, de que o corpo é realmente feito dos 5 elementos e ele nos é dado como presente. Então, entrar nesse conceito ilimitado da alma neste corpo, o ser divino neste corpo. Particularmente, eu também gosto do aspecto de ser grato. Então, a gente pode se conectar com o corpo muito profundamente com essa apreciação, com essa gratidão, porque só com o corpo que posso fazer tudo. E agora eu pertencendo a Baba, estou usando para o serviço de Deus, da humanidade. Então, esse sentimento de gratidão e muito respeito pelos 5 elementos. Da Dzogchen, que falava muito sobre os 5 elementos, um conceito muito antigo do corpo ser feito dos 5 elementos, e provavelmente ainda é básico na medicina moderna, apesar de verem com as moléculas, etc., ainda falam desse conceito dos elementos. Então, apreciem esse relacionamento harmonioso da alma com o corpo, vai ser uma experiência bonita e singular. Baba, claro, carimbou essa experiência hoje, especialmente quando falou sobre o corpo, uma parte muito bonita da Muli falando sobre a saúde, para sermos saudáveis, e de fato estamos hoje assumindo essa prática de uma forma mais específica. Eu sou um ponto de luz, um ser vivo no centro da testa, sentado em meu trono de lótus. Eu aprecio um relacionamento harmonioso com meu corpo. Sou um ponto de luz, um ser vivo no centro da testa, sentado em meu trono de lótus. Eu aprecio um relacionamento harmonioso com meu corpo, ou eu desfruto de um relacionamento harmonioso com meu corpo. Assim que, então, quando estivermos na Meritvela e quando terminarmos a Meritvela, olharmos para o nosso próprio corpo assim, e também vermos os outros, como a Sister Mohini disse, que a sua visão é o primeiro contato com as outras pessoas. Então, esse aspecto de gratidão e respeito. Eu sempre chamo isso de um casamento, alma e elementos, alma e corpo. É como um relacionamento que é um relacionamento duradouro, que você tem de cuidar. O exemplo de Brahma Baba é um exemplo de nós. Ele demonstrou com sua prática como esse relacionamento pode ser tão bonito, tão harmonioso. E com seu estado de saúde, como a sua forma angélica, temos um exemplo muito bonito para seguir, Bapdada para seguir. Então, vamos em frente com essa prática de relacionamentos harmoniosos entre eu, a alma, e meu corpo. Om Shanti. Om Shanti, welcome to a Vyakti Journey. Bem-vindos à Jornada Vyakti. Hoje teremos Drishti de Spotlight. Antes de fazermos isso, Didi gostaria de compartilhar mais algo?
So our main practice Nossa prática principal será o drishti de consciência de alma, visão de consciência de alma para meu próprio corpo e para todos. A principal prática enquanto fazendo a ação. Drishti de consciência de alma, porque este é o primeiro órgão que estou usando, que são os olhos. Então, drishti de consciência de alma, com relação ao meu próprio corpo e aos outros. A alma deveria ter o drishti, como ela deveria ter o drishti para seu próprio corpo e também para os outros. Nós, almas, somos todos irmãos e o corpo de todos é um instrumento para uma vida de um karma yogi. Porque todo este drama é sobre ação, desempenhar o papel. Então, todos nós, imaginemos tantos bilhões de corpos, todos são diferentes. O nariz, os ouvidos, mesmo que o funcionamento seja igual, a forma, a cor é diferente, é incrível. Quem é incrível é o Criador? Quem é o Criador? Deus ou a natureza? Quem criou? A natureza, não? Dos elementos. É por isso que, no caminho de adoração, nós adoramos todos os elementos na Índia. Adoramos o fogo, a terra, adoramos a água, tudo adoramos, porque eles chamam esses elementos de divindades. Devta, Dharti Mata, a terra como a mãe. Adoramos esses elementos porque os elementos que nos dão o corpo, nascimento espiritual é Deus quem dá, mas o corpo nos é dado pelos pais. É por isso que biologia é sobre a matéria física, sim. A criação do corpo vem dos elementos. Claro, sabemos que as feições são baseadas nos sanskars, na alma. Mas o corpo faz parte do elemento. Então, há uma profunda conexão da alma com os elementos da natureza, alma e Deus. Todos os três desempenham um papel importante. Por isso que temos muito respeito pelos elementos. E por causa disso, começaram a adorar. Eles começaram a adorar porque eles recebem do fogo, tem o calor, você pode cozinhar, sem água você não consegue sobreviver, você precisa do ar para respirar. E então, é um sustento completo do corpo pelos elementos. Bem poucas pessoas realmente percebem quão importante eles são para nós. E respeitar o elemento, os elementos e também o seu corpo, ou seja, não se largar a nenhum tipo de hábito de vício, adicção. Não se tornar alguém viciado, no sentido de só quer aquilo, desejos. Sim, Baba diz, todos vocês têm de usar roupas muito limpas e decentes. Mas eu não preciso decorar meu corpo, certo? Baba diz, na Idade de Ouro haverá beleza natural.
Mesmo agora, a pureza, veja nossas dades, elas parecem tão bonitas. Ninguém usa cosmético. Sim, elas usam algum tipo de creme para a pele seca. Então, como a beleza natural surge da pureza? Há uma profunda conexão quando a alma está se tornando pura, sagrada, pacífica. Nossas feições também começam a mostrar essa paz. As pessoas dizem: ai, vocês parecem tão pacíficos. Então, vocês parecem pacíficos. Por quê? Porque há paz na alma. Então, isso é visível na face. Então, ao usar o corpo com vícios é abuso da natureza. Mas usá-lo com suas qualidades inatas, com o karma yogi, com seus deveres e responsabilidades, sim, esse entendimento foi dado a nós. Quanto mais eu respeito os elementos, mais eu recebo dos elementos também. Essa é uma revelação bonita para todos nós. Essa nova prática. Om Shanti. Om. Estabilizem-se no estágio de autorrespeito. À medida que recebemos driste, nós deixamos, nos elevamos e nos tornamos leves. Espalhem luz e força ao mundo.